Então nós vamos estudar hoje sobre heróis. Heróis. 2 Coríntios capítulo 11. Uma disputa por heróis. Agora não são os heróis que estão disputando, mas são as pessoas que estão disputando pelos heróis. No meio cristão há uma coisa, infelizmente, chamada culto à personalidade. É uma maneira de dizer também que são heróis, né? Cada um escolhe seus heróis, cada um escolhe seus pregadores, seus escritores, seus líderes, para reverenciar, para defendê-los, para brigar quando alguém fala mal deles. Nós vivemos sempre uma época assim, de disputa por heróis. Pessoas estão elevando algumas pessoas mais do que realmente deveria, porque no contexto cristão, a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 3 que somos apenas o quê? Não ouvi? Embaixadores. Não, essa é mais para frente. Capítulo 5, né? Capítulo 3. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Edifício de Deus, lavoura de Deus, e nós somos apenas obrigado. Cooperadores, somos apenas cooperadores. São nossos heróis, mas são apenas cooperadores. Como disse um poeta, talvez admirado pelo Joãozinho, todos os meus heróis morreram de overdose. Verdade. Porque os heróis daquele sujeito, daquele poeta, era desse nível. Nos anos 70, realmente, muitos heróis morreram de overdose. Já final dos anos 80, meus heróis morreram de AIDS. E cada um tem sua galeria de heróis. Como que eles terminam a vida deles? Lá em Hebreus capítulo 11 tem uma galeria de heróis, né? Tem aqueles heróis. Agora tem os vilões também, porque se você pegar em Hebreus capítulo 11, aqueles heróis, vira do avesso e você vai ver que eles estavam tendo um embate contra outras pessoas. Por exemplo, Abel é um herói, mas vira do avesso dá o quê? Caim. Para cada um daqueles ali você encontra outros. Tem lá o Jefté. Vira do avesso, você tem os midianitas. Tem Moisés como herói. Vira do avesso esse herói, aparece quem? O faraó. Então pessoas estão cultivando alguns heróis, mas do outro lado desse herói tem outros que também cultivam aqueles heróis. Você precisa escolher bem seus heróis. Agora, dizem que você não escolhe heróis. Herói é aquele que te salva e você acaba admirando aquela pessoa. Então, algumas pessoas foram salvas por pessoas erradas. Tá bom, te salvou numa circunstância da vida, mas será que não é o momento de você se desvencilhar? Ou toda moça que é salva por um bombeiro tem que casar com ele? Então não é porque alguém te ajudou em algum momento da sua vida, talvez num momento difícil, que agora você tem que ser escravo daquela pessoa. Não. Pode selecionar os seus heróis. Não precisa ficar escravo de ninguém.
Não precisa ficar preso a ninguém. No final das contas, a gente não chama de herói, mas o nosso verdadeiro Salvador e Libertador é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que nós devemos toda a obediência. E no contexto nosso, de Bíblia, de cristãos, de ministério, se alguém te ajudou, pode saber que por trás dele estava o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus o Pai, conduzindo aquela pessoa. Então você não tem que ficar adorando pessoas, você tem que adorar somente a Deus. Os coríntios, eu ia falar corintiano, os coríntios tinham seus heróis. Uns preferiam Apolo, outros preferiam Cefas, que é o Pedrão, né? Pedro, e outros, se dando do espiritual, preferiam Cristo. Mas o apóstolo Paulo fala, todos somos cooperadores, não pode ter esse negócio, essa divisão, essa tietagem, essa badalação toda para esses homens. À medida que os jovens, os velhos também, mas à medida que os jovens têm um caráter mais frouxo, mais fraco, eles colecionam mais heróis. E nós vemos isso daí. Pessoas que não têm um pensamento claro e independente da Bíblia, por exemplo. Eles precisam sempre de um herói, dizendo o que ele fala sobre esse assunto. Você precisa seguir mais a Cristo Jesus. Os coríntios, eles procuravam cada um estilo de herói, porque alguns eram mais práticos, eram menos estudiosos, então eles preferiam Pedro. Outros já eram mais rebuscados com as palavras, eram mais intelectuais, então esses aí preferiam Apolo. Cada um no seu estilo de vida, né, de filosofia de vida, cada um procura os seus melhores heróis. Mas ainda assim está errado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai continuar aquilo que ele já está fazendo, né? Ele está se defendendo. Se defendendo por quê? Eles já não querem mais Paulo, eles encontraram outros apóstolos mais interessantes do que ele. E o apóstolo Paulo, ele sabe que são charlatões, são inimigos da cruz, são enganadores e estão tomando vantagem dos coríntios. E o apóstolo Paulo está tentando dizer para eles: quem gerou vocês em Cristo? Foi eu. Quem trouxe o Evangelho aqui para vocês? Fui eu. Quem que edificou a vida de vocês na palavra? Foi eu. Será que o apóstolo Paulo está reivindicando um heroísmo? Não. Ele está simplesmente usando a autoridade apostólica e dizendo: olha, fora disso aqui, vocês vão se dar muito mal, vocês vão ser enganados. Então, fica dentro daquilo que vocês aprenderam. Isso não quer dizer que você não deve mudar de igreja nunca, que você não deve deixar de seguir alguém que um dia foi um homem de Deus, mas depois, por algumas razões, se desviou, fraquejou. Não, você não é escravo de ninguém. Você não está preso a heróis em que você precisa, não, eu fiz um pacto de fidelidade com essa pessoa, então tem que seguir essa pessoa. O Senhor Jesus falou que nós temos que deixar pai, mãe, as outras coisas que nos impedem para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. E Ele falou que nós temos que morrer para nós mesmos, para seguir a Jesus. Vamos ver então 2 Coríntios 11, essa disputa por heróis. Nós temos aqui logo de início uma
uma preferência, oratória versus conhecimento. Aqueles que falam muito bem e aqueles que talvez não falam tão bem, mas têm conhecimento consistente. Ele fala também de um pouco de ingenuidade, porque afinal de contas esse negócio de seguir heróis é muita ingenuidade da nossa parte, não é? Como alguns antigos diziam, ele não vai trazer comida para sua mesa não. Fica cultivando esses heróis. Eles estão cada vez mais ricos e você está seguindo o quê? Vento? Então há uma certa ingenuidade. E o apóstolo Paulo ele fala da verdadeira valorização. Quem que nós temos que valorizar mesmo? Então, meus irmãos, vamos entrar dentro da realidade da vida e deixar um pouquinho dessa fantasia de heróis. Em qualquer área, em qualquer área. Vamos ler o versículo 1, 2 Coríntios 11, 1. Alguém pode ler? Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Você que o irmão ia falar em línguas, aí começou a falar Oxalá. Oxalá é um termo antigo, né? Tomara, tomara. Se fosse assim seria muito bom. Quisera, né? Em alguma versão, as versões dizem o quê? Oxalá, o que mais? Quisera. Eu gostaria. É isso aí. Bom, eu gostaria que vocês me suportassem um pouquinho mais na minha loucura. Já que vocês têm seus heróis, né? Eu sou um fracote. Dá um pouquinho de atenção só para o que eu tenho a dizer para vocês. O apóstolo Paulo está dizendo. Me suporte mais um pouquinho. Vou dar uns argumentos aí, vamos ver se a gente consegue derrubar os seus heróis. Versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ó o conceito dele, mostrando: eu tenho zelo por vocês. Eu estou batalhando pela vida espiritual de vocês. É um zelo de Deus. E o que eu estou fazendo? Eu estou tentando apresentar vocês como se fosse uma moça que vai se casar. Eu estou cuidando de vocês como um pai, cuidando da moça, protegendo, suprindo, dando tudo para depois entregar para um esposo bom, pessoa de caráter, que é Cristo Jesus. Você acha que é um trabalho fácil? Não é um trabalho fácil de jeito nenhum. Então nós precisamos saber quem que está cuidando de nós. Nós precisamos valorizar quem está preocupado com a nossa alma, com o nosso bem-estar. Porque os heróis não têm compromisso com nada. Esses heróis que passam e vão, depois você escolhe outro herói, eles vão, vêm, mas só um, no caso de Paulo, tá bom? Estou falando de Paulo. Só um realmente tem um interesse pela alma deles, pela vida deles. Aliás, qualquer um deles que sofresse o que Paulo sofreu, qualquer um deles já teria desistido. Mas Paulo está insistindo. Paulo não desiste dos coríntios. Vocês precisam entrar no caminho certo. Mas tem um problema. Heróis deixam a gente fascinados. A Marvel tem quantos heróis? Incontáveis. Até o Thanos virou um herói agora, né? Nós acumulamos um monte de herói fictício na vida.
E o apóstolo Paulo ele está preocupado com isso, porque aquele que realmente que está cuidando das pessoas, dessas pessoas, está sendo abandonado. Agora, não é muito interessante isso? Você cria o seu bebezinho, sustenta, cuida dele, protege, dá para ele tudo, você cerca de amor, de cuidados. Aí ele chega aí com 16 anos, ele arruma um outro herói. E qual o modelo de herói que ele arruma? Um cara que não crê em Deus, não toma banho. Ele começa a arrumar um tipo de herói, e aí simplesmente ele vira as costas para você e fala: não quero mais saber de você, não quero mais saber do que você acredita, não quero mais saber daquilo que você me ensinou. E ele vira as costas. Tem ou não tem um monte de jovens aí de 16, 18 anos que mudaram de heróis, né? E o apóstolo Paulo também tem esse receio. Versículo 3, alguém pode ler? Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Estou com medo que isso está acontecendo com vocês. Agora, ele está dizendo que a simplicidade e pureza não é devida a Paulo, mas é a Cristo. A minha preocupação, Paulo aqui dizendo, é que vocês estão sendo ingênuos igual Eva. Caiu na conversinha da serpente. Ah, não é assim não, Deus está com medo. Porque no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos vão abrir e vocês vão ser iguais a Ele. Ah, aquela serpente lá, você já sabe que ela tentou fazer isso já, né? Ser igual a Deus. Agora ela está tentando levar outros a isso. Então, meus irmãos, heróis errados. Os coríntios estão entrando na mesma conversinha da serpente. Eu acredito que muitos crentes também, das igrejas, talvez você aqui hoje, você está caindo na conversa da serpente. E a sua mente está sendo corrompida. Qual foi o versículo que o dirigente leu, que falou que até muitas pessoas decoram? Qual foi? Romanos 12, 1 e 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas você tem o inverso disso. Você tem uma mente renovada, uma mente transformada, mas Satanás quer fazer o quê? Ele quer corromper a sua mente e começar a mudar os seus heróis. Nós que já fomos da época do Bater Masterson, o Jonas está dando aula para as crianças. Nós que somos da época do James West, tinha duas categorias: o mocinho e o bandido. Era simples assim. Você mata o bandido, resolveu a situação. Tenta assistir um filme hoje para ver se você tem mocinho e bandido. O mocinho é pior que o bandido. E o bandido é um cara legal. Mudou tudo. Aí eles falam assim: não, mas você está com a terminologia errada. Não fala mais herói. É o que agora? Anti-herói. É o anti-herói. Então não tem mais aquele herói limpinho, tudo certinho, não. Ele é desse jeito, né? Ele é todo problemático. Então nós temos uma mente corrompida, estão tentando corromper nossa mente cada vez mais. O feio vira bonito, o bonito já é feio. O homem não precisa ser homem, mulher não precisa ser mulher. A nossa mente está corrompendo, está bagunçando tudo, os nossos conceitos.
E o apóstolo Paulo fala, tenho receio que isso vai terminar muito mal. Os valores de igreja mudaram também. Vou ficar dando uma lista aqui. Mas os valores de igreja, os valores de obreiros, eles mudaram completamente. E nós estamos nessa ilusão também de que talvez seja melhor assim, do jeito que estão passando para nós. E o Paulo fala, mas eu receio que estamos caindo na conversa da serpente de novo. Versículos 4, alguém pode ler? Se na verdade, quando alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou evangelho diferente que não temos abraçado, a esse boamente o tolerai. A mente está corrompida, então de boa mente tolera. Tolera quem? Você está tolerando gente que está pregando outro evangelho, que nós não temos pregado isso daí. Você está aceitando um espírito, um ensino diferente daqueles que vocês receberam. O evangelho é diferente. Vocês estão abraçando coisa diferente. E como é que pode dar algo diferente se não uma queda brusca? Quem são seus heróis? Quem conhece Charles Studi? Quem conhece o David Whitfield? Quem conhece? Quem conhece Sophia Miller? Quem conhece essa turma? Jim Elliot? Quem conhece o Conde Zinzerdorf? Ninguém mais conhece essa turma. De vez em quando eu ressuscito um aqui, não é? Começo a contar um pouco da história de um e de outro. Os nossos heróis mudaram bastante. Quem foi George Miller? Então, quem são essas pessoas? Essas pessoas deveriam serem trazidas novamente para nós relembrarmos como que o cristão vivia. Para que dessa forma a gente ganhe inspiração, porque heróis nos inspiram. A gente começa a viver como eles. A tal ponto de um camarada falar, todos os meus heróis morreram de overdose. Poxa, então está na hora de trocar de herói. Mas o que ele faz? Ele, não, vou seguir o mesmo caminho deles. Como diz uma música, que também é um relato de outros heróis que morreram com 27 anos. Tem um mito aí de várias pessoas que morreram com 27 anos. Morreram do quê? Overdose. Então, nós estamos trazendo de volta os heróis que não prestam. E nós esquecemos dos heróis um pouquinho anteriores a esses, de como que a igreja vivia. E isso não vai dar bem. O apóstolo Paulo está mostrando. Versículo 5, alguém pode ler? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. O apóstolo Paulo é inferior a esses? Não. Mas ninguém mais quer um herói igual a Paulo. Eles agora arrumaram outros heróis. O apóstolo Paulo também fala em Éfeso para Timóteo, né? Que nos últimos dias as pessoas se cercarão de falsos mestres, como que tendo comichão nos ouvidos, pedindo para essas pessoas darem uma coçadinha aqui no meu ouvido. O que vocês falam está tão gostoso, fala mais, fala mais. Porcaria, lixo. Mas nós estamos vendo esses como heróis. E não foi fácil para Paulo, não está sendo fácil hoje, e você começa a se sentir desprotegido. Você fala, mas todo mundo tem um herói bom, os meus heróis são tão fracos. Mas de repente você está com o herói errado. Versículo 6. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento.
sou um cara bom de falar. O Paulo fala isso umas 3 vezes, então acho que ele não era mesmo, porque se alguém fala eu não sou bom de falar, é melhor acreditar nessa pessoa. Mas eu sou de conhecimento. Ele fala no capítulo 10, que ele é acusado, inclusive disso, para escrever ele é forte, mas quando ele está diante da plateia ele é fraco, ele não é muito corajoso assim. Mas o apóstolo Paulo, ele disse, eu não sou fraco no conhecimento. Agora você escolhe seus heróis, é quem fala bonito ou quem conhece? O que vai te salvar? Um médico que é amigão seu, conversador, sabe de vários assuntos, tá? Depois ele passa para você uma dipirona, sei lá, passou alguma coisa. Ah, mas que médico legal! Esse médico é simpático. Então, ou você que é um médico à moda antiga, simpatia não tem nada, mas ele te examina, ele se preocupa com você. No meio da consulta você tenta soltar uma piadinha, ele não ri, né? Mas ele vai resolver o seu problema. Você escolhe o médico que você quiser. Agora é só uma ilustração, tá, gente? Não sei. Mas eu quero dizer para os irmãos, às vezes nós nos preocupamos em qualidades que são passageiras. Por exemplo, uma pessoa que fala bem, tem um monte de gente que fala bem. Falou tão bem, né? E o conteúdo? Ah, mas interessa o conteúdo? Claro que interessa, porque é o conteúdo que transforma a sua vida para o bem ou para o mal. E o apóstolo Paulo falou, eu sou falto no falar. Moisés também era, né? Mas são pessoas de conteúdo. As pessoas queriam Saul. E o próprio pai de Davi falou, não tem mais filho não. Cavuca aí, vê se tem um. Não tem mais nenhum filho não? Tem um aí, mas nem vale a pena, hein? Quem era? Davi. Mas as pessoas ainda querem o Saul. Então você escolhe os seus heróis e sofra as consequências. Então, eu estou ajudando os irmãos nessa disputa por heróis. Mas eu tenho que seguir só Cristo, tá certo. Isso é verdade, você tem que seguir a Cristo, mas você tem que ver quem está te apresentando Cristo. E da maneira que ele está apresentando Cristo. Porque o exemplo dessa vida, dessa pessoa, o exemplo de vida dessa pessoa, que vai te conduzir mais perto de Cristo ou mais longe de Cristo. Acaba sendo um herói para você. Então o apóstolo Paulo, ele fala para você escolher: oratória ou conhecimento? Eloquência ou conhecimento? Show pirotécnico ou conteúdo bíblico? Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Pirotécnico é fogos de artifício, luzes e explosões, né? Então você tem que escolher o que você quer e sofrer as consequências por isso. Nós somos um tanto ingênuos, né? Versículo 7, alguém pode ler? Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltados, visto que gratuitamente usamos o Evangelho de Deus? Por que vocês estão com vergonha de mim? Por que vocês estão mudando de pessoas a quem apreciar? É porque eu sou humilde? Eu sou mesmo. Vou continuar humilde. É porque eu não falo muito bem igual aos outros? Parece que vai continuar assim. Mas olha, tudo que eu fiz foi para vocês se exaltarem, para vocês serem erguidos a um outro patamar. E sabe de uma coisa? De grátis, de graça, vocês não pagaram nada por isso. Eu nunca tirei um centavo de vocês.
Quem quis dar, tudo bem, né? Mas eu nunca apelei para arrancar dinheiro de vocês. Eu anunciei o Evangelho dessa maneira. Bom, vamos ver aqui como ele se apresenta ainda. Versículo 8. Despojei outras igrejas que semelhante salário para vos poder servir. O que é despojar? Arrancar. Você destrói o inimigo, depois você vai roubando, vai despojando da guerra as armaduras, as armas, os bens dele, não é isso? O que o apóstolo Paulo fez? Eu vou dizer o que ele fez. Ele começou a tirar dinheiro da igreja de Filipo, dos filipenses. Não é que estava roubando ninguém, não. Mas aqueles irmãos começaram a investir financeiramente nele. Porque ele poderia receber dinheiro dos coríntios, mas aí ele deve ter conversado com seus parceiros, seus mantenedores, né? Falou, gente, a situação aqui é o seguinte, aqui está um barril de pólvora. Os apóstolos, falsos apóstolos, estão arrancando o dinheiro deles. Se eu começar a receber oferta, eles vão achar que eu sou igual a eles. Então não está errado, mas no momento eu acho que é melhor eu não receber a oferta deles. Então eu vou fazendo as barracas, porque era a profissão dele. Ele fazia barraca para o exército, aquelas barracas de campanha, de acampamento militar. Ele fazia aquilo lá e vendia para o exército. Então o apóstolo Paulo vivia disso. Só que não dá para ficar fazendo barraca e trabalhando, né? Na igreja, não dá. Não tem tempo para isso, senão ele vai ter que varar a madrugada trabalhando, depois morrendo de sono vai ter que ensinar a Bíblia para os crentes. Então, mas o que aconteceu? Ele chegou num acordo, chegou numa maneira que os filipenses falaram, ô Paulo, fica tranquilo, a gente está entendendo, a gente vai te dar um pouquinho mais de dinheiro. E eles começaram a injetar dinheiro em Paulo, para ele poder sobreviver, para trabalhar aquele tempo entre os coríntios. 1 ano e meio lá. Eu despojei outras igrejas, eu só dei exemplo de uma, né? Eu recebi salário de outras igrejas para poder servir quem? Vocês. Eu estava sendo pago por outros crentes para servir esses crentes. Sabe o que eu devia fazer? Eu devia deixar vocês e servir aqueles que são mantenedores maiores. Que vergonha, né? Imagina essa igreja aqui. Tente se colocar nesse lugar. Não é uma vergonha? Graças a Deus isso não acontece aqui, tá bom? Mas seria uma vergonha. Versículo 9. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado. Se eu fosse dos coríntios, eu estava tentando arrumar um buraco para colocar a cabeça. De vergonha. Ele fala, não, quando eu estiver entre vocês, eu cheguei a passar privações. Eu cheguei a passar dificuldade aí no meio de vocês, porque eu não queria ser pesado para nenhum de vocês, para vocês não confundirem as coisas, achar que eu sou igual aos falsos apóstolos. Mas os irmãos lá de Filipos, eles vieram até mim, da Macedônia, né? Daquela região, eles vieram até mim, lembra quando eles me visitaram aqui na igreja? Então, sabe o que eles vieram fazer? Eles vieram trazer dinheiro. Eu não falei nada para vocês até agora, mas eles me trouxeram dinheiro para eu poder sobreviver e pregar para vocês. E eu me guardei disso, e eu me guardarei de ser pesado. Eu só estou falando para vocês porque é o momento de eu falar. Gente, esse é o herói certo para seguir? Esse é o herói certo para seguir. Versículo 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória
não me será impedida nas regiões de Acaia. Eu sou verdadeiro no pregar. O apóstolo Paulo está ensinando para eles. E olha, essa glória não vai ser tirada de mim. Eu não vou abrir mão dessa glória. Qual glória? A de pregar sem receber um centavo de vocês. Isso é uma glória para mim. Não é orgulho, não. Devido à situação extrema, então essa medida aí tem que ser tomada. E o apóstolo Paulo, ele fala, eu vou servir nessa região de Acaia. Então vamos diminuindo. Grécia, Acaia, Corinto. Então eu vou servir nessa região a vocês. Olha, é um herói que não desistiu. É um herói que não desistiu das pessoas. Versículo 11. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. Alguém poderia levantar, Paulo, você envergonhou a gente agora, hein? Você foi muito humilhante para nós, o que você está falando. Então Paulo está dizendo, vocês acham que eu estou falando isso porque eu não amo vocês? Eu amo vocês. Isso já é prova de que eu amo vocês. Qualquer outro obreiro já teria escolhido outro campo de trabalho. Versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Eu quero cortar o barato deles. Está falando. Eu quero cortar ocasião. Eu não quero que depois um falso apóstolo fale, o que você está falando? Você é igual a gente. Você está tirando o dinheiro deles, a gente está, vamos lá, tem espaço para mais um. Porque as pessoas não estão nem aí, irmãos. Elas não estão nem aí, você tem que comprar remédio amanhã, ou pagar sua conta de luz, elas não estão nem aí, elas querem dinheiro para o ministério delas. Elas vão ficar chorando, porque, eu não vou nem falar os projetos deles, mas eles vão ficar chorando que eles não conseguem concluir aquele projeto dele, projeto milionário deles. E você começa a achar que o projeto deles é mais importante do que o remédio que você tem que comprar para o seu filho amanhã. Como é que pode as pessoas estarem numa igreja dessa? A gente não tem que arrancar essas pessoas dessa igreja? Não, não e não. Cada um escolhe os seus heróis. Os deuses gregos e deuses de modo geral, na verdade são demônios, mas esses deuses que as pessoas servem, eles querem as oferendas dele. E ele dá todas as oferendas, e se precisar dar um filho, ele dá um filho, e queima aquele filho no altar daquele Deus, e o Deus não está nem aí para o adorador, e pessoas passam a vida toda se sacrificando por aqueles deuses. Cada um escolhe seu Deus, cada um escolhe seu herói, e as consequências vêm junto a esta escolha. Então o apóstolo Paulo fala, essa é a minha estratégia. Eu não quero que aqueles que já estão tentando me derrubar, estão procurando dizer assim, você é igual a nós. Eu estou tentando me desvencilhar deles. E para mim ele conseguiu. Para mim era o apóstolo Paulo e os falsos profetas. Não dava para confundir de jeito nenhum, a estratégia deles era outra. Agora a gente faz algumas coisas muito iguais aos falsos ensinos e não quer ser confundido, as pessoas vão nos confundir. Então nós precisamos escolher qual a estratégia melhor para evangelismo, para a igreja. E quem não estiver contente com esse estilo, procura os seus heróis. Porque nós não precisamos ser iguais a eles, senão a gente vai virar uma caricatura de igreja.
Mas a igreja verdadeira é do jeito que está na palavra de Deus. Então você precisa fazer uma decisão na sua vida. Até quando você quer ser iludido? Eu estou falando em modo geral, tá? Não estou pensando em ninguém específico. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. E a ética? Onde fica a ética? Onde que fica a ética? Paulo não é meu herói, porque os meus heróis, eles têm ética. Eles nunca falam mal das pessoas, ainda mais em púlpito, assim, público, numa carta pública, não fala mal. O apóstolo Paulo vai falar onde que está essa ética, no próximo versículo. Mas por enquanto você fica com isso aqui, olha. Ele diz, são falsos apóstolos. Vocês estão sendo enganados. São obreiros fraudulentos. São uma fraude. Fake news. Eles se transformam em apóstolos de Cristo. O próprio Paulo falou, eu não sou apóstolo de Cristo. Porque ele sabia que o apóstolo tinha que andar com Jesus desde o batismo de João, andar os 3 anos com Jesus, presenciar tudo, receber o Espírito Santo. Ele sabia disso. Por isso ele falou, eu sou um abortivo, eu não deveria nem ser contado. Mas não, Jesus falou, vou te dar um EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quanto tempo que eles passaram comigo? Os apóstolos, os discípulos? Quanto tempo? 3 anos. Vamos para o deserto da Arábia e eu vou te dar um supletivo de 2º grau. Onde que está isso aí, gente? Gálatas, né? Gálatas, Gálatas 1,17, alguém pode ler? Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele foi para os grandes seminários para aprender de Cristo? Não, ele foi para o deserto da Arábia. O que tem lá fora areia? Jesus. Jesus estava lá, chamou, vamos lá. Para ninguém perturbar, ninguém ficar perto de nós, vamos lá. E aí ele ficou aprendendo do Senhor. Versículo 18, depois de quanto tempo? Decorridos 3 anos. Instituto Bíblico Peniel. Depois de 3 anos, aí ele voltou um apóstolo. Jesus o fez apóstolo. Exceção? Totalmente. Totalmente, porque a gente já sabe que qualificação de apóstolo é essa que eu acabei de dar para vocês, segundo Atos capítulo 1. Mas Deus quis fazer de Paulo um apóstolo. Eu vou te fazer um apóstolo. E fez de Paulo um apóstolo e entregou para a sociedade. Temos aqui um 13º apóstolo. Alguns falam, que 13º? Ele foi o 12º, no lugar de quem? De Matias, porque eles escolheram tudo errado lá, jogaram dado, sorte, ignorância bíblica, né? Matias era apóstolo, não queira roubar isso dele. Paulo é um abortivo, nascido fora de tempo, mas Deus o fez apóstolo. Vai discutir com Deus? Então o apóstolo Paulo fala, eles são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos. O apóstolo Paulo não foi transformado em apóstolo, ele foi feito apóstolo. Ele não se chama apóstolo, eu fui chamado, vocacionado para ser um apóstolo. Hoje, 2022, o cara compra um prédio ou aluga, vai no serralheiro, manda fazer uma porta de correr, coloca lá, paga os 3.000 na porta, coloca a porta lá, vai ele e a família dele,
daí ele fala, aqui nós temos uma nova igreja, eu sou o apóstolo fulano de tal. Existe que o chame assim. Tem que ser assim. Então, são fraudulentos, mas esperar o que deles? Esses novos heróis são assim. Aí o versículo 4 ele fala, ele explica por que acontece isso. Alguém pode ler? Versículo 4 não, 14. Mas o cara tem uma oratória, ele não sabe nada, mas ele tem uma eloquência para falar e ele vai levando o povão. E tem gente estudada que está com essas pessoas também. E são levados, passam a ser os heróis deles. Mas Paulo fala, não me admiro não, porque até Satanás se transforma num anjo de luz. E engana as pessoas, ele faz isso. Então o que eles estão fazendo é enganar vocês. Vamos encerrar com o versículo 15. Portanto, não é nada demais que os servidores deles disfarçam, apresentando-se como pessoas que fazem bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Qual foi o destino de Satanás? Você já sabe, de Lúcifer, né? E também o que está acontecendo com os seguidores dele, porque são seguidores do diabo, irmãos. Esses novos heróis são seguidores do diabo, porque eles estão colocando em dúvida a palavra de Deus. Dizem que o evangelho não é só crer em Jesus, tem que crer em outras coisas. Não é só pela graça, mas tem que colocar obras. Eles estão misturando o evangelho, são seguidores do diabo. E também não é de se admirar, porque eles se transformam em ministros da justiça. Parece que eles estão corretos. A primeira vez que você ouve essas pessoas, às vezes não na primeira, segunda, terceira, e vai ouvindo, você fala, mas eu estou até gostando. Está tão bom. Ele está falando do amor, ele está falando disso, daquilo, não está me comprometendo. Tá, mas depois de 10 anos se ouvindo aquela pessoa, ele solta uma bomba. Mas já está muito tarde, você já está tão amarrado com aquele falso apóstolo, que se ele falar agora que a salvação é por obras, eu acredito. É assim que eles agem. Eles têm paciência de enganar as pessoas. E o fim deles você já sabe qual vai ser. Só ler o livro, o bilhete, né, de Judas. Um livro antes de Apocalipse, você tem lá o fim desses falsos apóstolos, o que vai acontecer com eles. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que os seus heróis sejam de melhor qualidade e não sejam enganados por qualquer vento de doutrina. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, agradecemos porque no decorrer dos anos nós tivemos ótimos líderes que ensinaram a Tua palavra e queremos, ó Deus, nos manter fiéis a esses antigos exemplos. Agradecemos e pedimos a Tua ajuda para a Tua igreja e para cada crente nesses dias tão difíceis, conflituosos e de enganação também. Oramos em nome de Jesus. Amém.